Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje é domingo, dia do Senhor. E esse domingo em toda a igreja no Brasil é enriquecido por celebrarmos o dia de Todos os Santos. O desafio da nossa vida é a nossa santidade de vida. A nossa santidade de vida é nosso programa de vida. É um desafio, mas vale a pena reconhecer que somos chamados à santidade porque o Pai de nós todos é santo. E aqui preparando-nos ao redor da amada Mãe Maria na alegria de partilharmos a palavra santa de Deus e nos deixarmos por ela interpelar, compartilho tomando dos sermões de São Leão Magno reflexões importantes. Querendo transformar as curas exteriores em remédios interiores, e uma vez devolvida a saúde aos corpos, realizar a salvação das almas, o Senhor se afastou das multidões que o cercavam e retirou-se para uma montanha próxima. Chamou para lá os apóstolos a fim de instruí-los com as mais sublimes lições do alto desta sede mística. Pelo próprio caráter do lugar e da ação, ele dava a entender que era o mesmo que outrora se dignara favorecer Moisés com suas palavras. Ali no contexto de uma justiça tremenda, aqui na aparência de uma mansidão mais sagrada, para que se cumprisse o que fora dito pela boca do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança com a casa de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, colocarei a minha lei nas suas entranhas e as escreverei nos seus corações. Qual é então a doutrina de Cristo? Pergunta São Leão Magno. Suas sagradas palavras a proclamam e aqueles que desejam atingir a eterna bem-aventurança conhecerão por meio dessas sentenças os degraus daquela felicíssima subida. Bem-aventurados, diz ele, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amado e amada de Deus, somos chamados à santidade de vida. Só a santidade de vida buscada e construída em nós, com esforço, pela força da graça de Deus, por uma disciplina indispensável, é que encontraremos esta alegria duradoura que o nosso coração humano procura. Esta alegria que não está do lado de fora, mas se constrói sobretudo do lado de dentro, para que nós possamos, pela força da alegria como sabedoria, nos tornarmos construtores de um tempo novo, feliz, alegre, enquanto caminhamos para o reino. Por isso o Senhor chama os discípulos, dele se aproxima para ensinar-los o quanto é importante reconhecer-se pobre em espírito, isto é, aberto sempre e à procura do reino de Deus. Saber que a aflição vivida tem uma fonte de consolação que é o coração do próprio Deus. E o Senhor nos mostra que para sermos santos precisamos da mansidão, de ter fome e sede de justiça, de sermos misericordiosos, de, portanto, buscar um coração puro para que, promovendo a paz, nós sejamos de verdade filhos de Deus. A santidade de vida, portanto, não é uma camisa de força sobre nós, tirando a nossa liberdade e impedindo-nos de viver a alegria bonita e duradoura do amor de Deus. Pelo contrário,
este caminho: pureza, consolação, misericórdia, promoção da justiça e, sobretudo, dando-nos a envergadura de, mesmo perseguidos, continuarmos no caminho, sofrendo injúrias e mesmo sendo destinatários de todo mal dito contra nós por causa dele. Aí encontraremos, porque seremos da verdade e do amor, a fonte da verdadeira alegria. Assim celebrarmos todos os santos é, portanto, reverenciarmos a alegria bonita daqueles que nos precederam e são para nós um exemplo para encontrarmos novos caminhos para a nossa vida. Por isso, ouçamos dos sermões de São Bernardo Abade o que diz sobre a importância da festa de hoje. Para que louvar os santos? Para que glorificá-los? Ele pergunta. Para que, enfim, esta solenidade? Que lhes importam as honras terrenas, a eles que, segundo a promessa de Cristo, o mesmo Pai Celeste glorifica? De que lhes servem nossos elogios? Os santos não precisam de nossas homenagens, nem lhes vale nossa devoção. Se veneramos os santos, sem dúvida nenhuma, o interesse é nosso, não deles. E São Bernardo diz: eu por mim confesso, ao recordar-me deles, sinto acender-se um desejo veemente. Em primeiro lugar, o desejo que sua lembrança mais estimula e incita é o de gozarmos de sua tão amável companhia e de merecermos ser cidadãos e comensais dos Espíritos bem-aventurados, de unir-nos ao grupo dos patriarcas, às fileiras dos profetas, ao senado dos apóstolos, ao numeroso exército dos mártires, ao grêmio dos confessores, aos coros das virgens, de associar-nos, enfim, à comunhão de todos os santos e com todos nos alegrarmos. Conceda-nos, Deus, esta graça de sermos tocados pelo seu testemunho, para que a nossa vida seja qualificada buscando a santidade de vida. Unidos à amada Mãe Maria, a Santíssima, supliquemos esta graça de buscar o bem, o amor, a caminho do reino definitivo. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, fecunde sua vida e fecunde de modo especial o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente